Imagine o peso de uma missão que parecia impossível: liderar um povo inteiro rumo a uma terra prometida, após anos de escravidão e vagando no deserto. Esse foi o chamado de Josué, um guerreiro que se tornou mais do que apenas o sucessor de Moisés. Ele foi o homem escolhido por Deus para concluir o que o grande libertador havia começado. Josué não só guiou os israelitas para a terra prometida, mas fez isso com coragem, fé inabalável e uma obediência que marcou a história do povo de Deus. A jornada dele é cheia de desafios, milagres e lições sobre liderança, confiança em Deus e a vitória que vem para aqueles que acreditam. Quer saber mais sobre como esse servo destemido conquistou a terra prometida e o que sua história pode nos ensinar? Vamos descobrir juntos quem foi Josué, o líder corajoso e fiel que nos inspira até hoje. Eu sou o pastor Bruno Souza e convido você a se inscrever no nosso canal. Ative as notificações na opção Todas e acompanhe as nossas orações diárias. Será uma bênção em sua vida. Josué não surgiu do nada. Ele era filho de Num, da tribo de Efraim, uma das 12 tribos de Israel, descendente de José. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre sua família ou sua mãe, sabemos que Josué veio de uma linhagem honrada e foi criado entre o povo de Deus no Egito, sofrendo a escravidão e experimentando, ainda jovem, a dura vida sob o jugo dos faraós. Ele foi moldado desde cedo em sua fé e em seu caráter. Originalmente, era apenas um dos muitos hebreus que experimentaram a libertação do Egito sob a liderança de Moisés. Na verdade, o nome Josué foi dado a ele por Moisés. Antes disso, ele se chamava Oséias, que significa salvação. Moisés, talvez já enxergando o papel de liderança que Josué teria no futuro, alterou seu nome para Josué, que significa o Senhor é a salvação. Uma clara indicação de que a vitória e a conquista só vem por meio de Deus. Como assistente de Moisés, Josué esteve ao lado do líder desde os primeiros dias no deserto. Ele foi um dos poucos privilegiados a subir o Monte Sinai com Moisés e a testemunhar, ainda que de longe, a presença de Deus. Durante a caminhada pelo deserto, ele se destacou como um guerreiro corajoso, sendo escolhido para liderar o exército de Israel em batalhas importantes, como a guerra contra os amalequitas. Mas o momento que realmente marcou sua vida foi quando ele e mais 11 homens foram enviados por Moisés para espiar a terra prometida. Ao contrário da maioria dos espiões, Josué e Calebe voltaram confiantes e convictos de que Israel podia conquistar a terra, pois confiavam nas promessas de Deus. Essa atitude de fé e coragem foi o que o diferenciou dos outros e o preparou para um futuro de liderança. Enquanto a geração incrédula morria no deserto, Josué perseverou e permaneceu fiel até o momento em que Deus o escolheu para ser o sucessor de Moisés. Assim, ele não apenas herdou a responsabilidade de liderar Israel, mas também a promessa de que Deus estaria com ele, assim como estivera com Moisés. Josué se tornou o instrumento de Deus para derrotar grandes nações e estabelecer Israel em sua herança prometida. Ele foi, sem dúvida, um exemplo vivo de como a fé e a obediência podem transformar alguém em um verdadeiro líder. E a história dele nos lembra que, com Deus ao nosso lado, os desafios mais assustadores podem ser vencidos. Josué tinha cerca de 85 anos, quando finalmente liderou o povo de Israel na conquista da Terra Prometida. Ele assumiu a liderança por volta dos 80 anos, e após aproximadamente 5 anos de intensas batalhas,
e campanhas de conquista, a terra foi dividida entre as tribos de Israel. Josué e Calebe foram os únicos 2 homens da geração que saiu do Egito que puderam entrar na terra prometida, pois eles mantiveram a fé nas promessas de Deus e não duvidaram, mesmo quando todos os outros espias trouxeram relatórios desanimadores. A história de Josué é um verdadeiro manual de fé, coragem e obediência. Desde o início, ele se destacou não só pela força e capacidade de liderança, mas também pela sua total confiança em Deus. Ele viveu experiências intensas ao lado de Moisés e aprendeu, ao longo de anos de caminhada no deserto, lições que foram essenciais para a sua liderança futura. Ao observar Josué, podemos aprender lições valiosas para nossa vida espiritual e cotidiana. Primeiro, a fé inabalável de Josué é uma inspiração quando foi enviado com os outros espias para explorar a terra prometida. Ele e Calebe foram os únicos a ver a terra com os olhos da fé, em vez de se intimidarem com os desafios. Enquanto os outros 10 espias focaram nos perigos e desanimaram o povo, Josué escolheu confiar na promessa de Deus, afirmando que o Senhor seria fiel e lhes entregaria aquela terra. Esse episódio nos ensina que, diante dos obstáculos, devemos olhar para as promessas de Deus e não para as dificuldades. Ter uma visão de fé como a de Josué é confiar em Deus, mesmo quando o cenário parece desfavorável. Além disso, Josué nos ensina sobre a importância da preparação e da perseverança. Ele passou anos servindo a Moisés, sendo seu assistente fiel e o acompanhando em momentos cruciais, como a subida ao Monte Sinai. Ele esperou pacientemente pelo momento de Deus e se preparou espiritualmente para as responsabilidades que viriam. Essa postura nos lembra que, antes de assumirmos grandes responsabilidades, é importante passar por períodos de preparação e crescimento, onde aprendemos a servir e a seguir a Deus com humildade. Outro ponto inspirador é a coragem de Josué. Ao assumir a liderança de Israel, ele enfrentou a difícil tarefa de conquistar a terra prometida, cheia de povos e cidades fortificadas. Deus o encorajou a ser forte e corajoso, e Josué confiou nessas palavras. Em nossa vida, muitas vezes, precisamos de coragem para enfrentar batalhas, superar dificuldades e fazer o que é certo. A coragem de Josué vinha da sua confiança em Deus, não em suas próprias forças, o que nos ensina a buscar forças no Senhor. Por fim, Josué nos ensina a importância da obediência e da busca constante pela direção de Deus. Em várias ocasiões, ele consultou a Deus antes de tomar decisões e seguiu suas instruções cuidadosamente, o que resultou em vitórias notáveis. Essa postura de dependência e obediência mostra que, para sermos bem-sucedidos em nossa vida, precisamos buscar a orientação divina e estar dispostos a obedecer, mesmo que não entendamos tudo no momento. A vida de Josué nos mostra que, com fé, coragem, obediência e preparação, podemos conquistar as promessas de Deus e ser líderes e servos fiéis. Ele nos inspira a viver com confiança no Senhor e a enfrentar os desafios com esperança e perseverança, sabendo que Deus sempre estará ao nosso lado. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe para mais pessoas. Que Deus te abençoe sempre.